Então, essa questão tem dois aspectos, que são o que ensinar e como ensinar. Tá? Então, o que ensinar é mais ou menos padronizado, digamos assim. Todo mundo concorda mais ou menos sobre o que ensinar, pelo menos se você parte do pressuposto, né, de que você vai ensinar ao aluno como programar usando o paradigma de programação imperativa. Então, o aluno tem que entender qual que é a abstração que ele vai usar para resolver problemas usando um computador. Então, ele tem que entender que o mecanismo de cálculo ou a execução de um programa, ela é uma sequência de passos, né, no qual em cada passo você está fazendo um cálculo intermediário que te leva à solução do problema. Esse cálculo intermediário, ele essencialmente consiste em usar alguns dados para calcular por meio de uma expressão um novo valor e modificar o valor ou armazenar esse valor em alguma área intermediária, né, de memória que pode ser utilizada para um cálculo posterior. Né? Então, se o programa é essencialmente uma sequência de passos que usa dados que você já calculou previamente ou que você tem à disposição para calcular um novo valor e armazenar esse valor, e assim sucessivamente até você obter o valor final. Então, ele tem que enxergar que o processo de cálculo é esse. Né? Então, dado um problema, ele tem que enxergar, ou por meio de algum mecanismo de abstração, qual que é essa sequência de passos de cálculo que vão levar à solução do problema. Dado isso, a gente sabe de teoria da computação que fundamentalmente, né, você tem você tem dois tipos de coisas essencialmente envolvidas nisso aí. O comando fundamental, que é esse comando de calcular uma expressão e atribuir esse valor calculado a uma determinada, guardar esse valor calculado em uma determinada posição de memória, e a outra é determinar qual que é o próximo passo no seu cálculo. Então, a primeira razão importante é que eu acho que o aprendizado de programação contribui para desenvolver o raciocínio, de modo geral, raciocínio lógico. E essa maior habilidade de raciocínio, ela é útil para todas as pessoas, até na solução de problemas cotidianos. A segunda razão é que as pessoas hoje usam computador no seu dia a dia, nas atividades mais cotidianas, né? E que eu acho que é natural todo mundo se perguntar como funciona aquilo que ela está usando, é uma curiosidade natural. Né? Além disso, ela aprender um pouco sobre como aquilo funciona vai ajudá-la até mesmo a operar aqueles programas ou entender aqueles procedimentos que ela está utilizando quando usa um programa, né? Qualquer atividade computacional. Então, primeira coisa são linguagens de programação com um nível de abstração mais alto. Quer dizer, elas oferecem estruturas de dados e operações que estão mais próximas de como a gente pensa sobre a solução do problema, de como aquela solução é executada no computador. Quer dizer, se você tivesse que ensinar a programar hoje em dia, né, como eram programados os primeiros computadores, onde cada instrução era uma sequência de zeros e uns, né, seria infernal. Hoje, quando você vai pensar sobre a solução de um problema no computador, você utiliza operações da sua linguagem de programação, que são operações que estão muito mais próximas, né, da maneira como a gente pensa sobre a solução do problema. Então, isso ajuda. Então, linguagem de programação com nível de abstração mais alto. Segundo, ferramentas de visualização de como o programa é executado.
Nisso aí se inclui, em primeiro lugar, os interpretadores e depuradores de programas, tá? Você pode, à medida que o programa está sendo executado, interromper o programa num determinado ponto, olhar os valores das variáveis na memória do programa. Isso tudo facilita acompanhar o processo de execução do programa e entender como que aquilo está acontecendo. E, por último, né, tem outras ferramentas de visualização, né, que elas fazem quase que uma animação mesmo daquilo que está acontecendo no programa, que é muito útil para o aprendizado, né, para a compreensão daquilo de como que está sendo executada a solução do problema, né, no computador. O que pode ser feito é melhorar ainda, né? Quer dizer, você ter linguagens cada vez melhores, com melhor nível de abstração, mais bibliotecas e coisas dessa natureza. Então, eu aprendi a programar quando eu entrei para o curso para a universidade, para o curso de graduação em Física. Aprendi a programar na linguagem Fortran. Na época em que eu aprendi, a gente não tinha um computador pessoal na mesa para poder usar, né? A gente usava mainframe. Primeira vez que eu fiz programação, o programa ainda era digitado em cartão. Então, você tinha que digitar, perfurar os cartões e levar sua caixinha de cartão para rodar lá, esperava um dia para ter a resposta, vinha com um erro de compilação. Então, em compensação, a gente sabia que o processo era demorado, né? Então você tinha que pensar mais sobre a solução do problema, né? Escrever o seu programinha no papel, para depois ir lá digitar, né? Conferir todos os cartões para ver se não tinha nenhum erro, para mandar e pular de alegria se o programa rodou da primeira vez que você levou lá, tá? Então, a minha impressão bom, em primeiro lugar, eu gostei demais, né? E eu achei muito fácil. Então, eu acho que sob esse aspecto, né, eu fui um aluno atípico, né? Primeiro, porque eu gostei muito, tem muita gente que não gosta de jeito nenhum, não sei porquê, né? E, segundo, que eu achei fácil. Então, quando eu vou ensinar, né, as duas dificuldades que eu enfrento são exatamente entender por que o cara pode não estar gostando, né? Ou por que ele pode não estar entendendo. Então, eu sempre procuro tentar identificar essas questões com cada aluno, né? Por que ele não gosta? Quer dizer, aquele problema não é do interesse dele, ou ele não gosta porque ele não entendeu, não está entendendo nada, e se ele não está entendendo, né? Você procurar ir mais passo a passo, identificar onde está a dificuldade, nunca apresentar problemas que introduzam duas dificuldades simultaneamente, uma de cada vez, para depois ir combinando com problemas mais complexos. Mas a minha visão na época foi assim, tipo, descobrir o universo, né? Agora eu posso resolver tudo que eu quiser. Eu fiquei feliz da vida. Bom, primeiro isso é inevitável, né? No mundo, daqui para frente, cada vez mais a computação vai ser usada em todas as atividades, né? Isso significa que cada vez mais é importante que todo mundo, né, tenha pelo menos uma noção básica sobre o que significa computação e como que você pode resolver um problema por meio de computador, né? E isso, aliado ao fato de que aprender computação é um mecanismo de desenvolvimento de raciocínio, assim como aprender matemática, quer dizer, você aprende matemática não é só porque é útil no seu cotidiano, mas porque desenvolve um raciocínio que você vai usar em outras atividades, mesmo que não envolvam matemática, né? Considerando isso, eu acho até que o ensino de programação, né, ele deveria começar na escola fundamental.
desde o primário, e existem vários projetos no mundo que estão sendo desenvolvidos nesse sentido, né? Na Inglaterra tem um projeto para desenvolver ferramentas, ou seja, linguagens e ambientes de programação que sejam adequados para a criança, né? E estabelecer qual que seria o currículo mínimo, né? O que deveria ser ensinado em cada fase do aprendizado sobre programação. Acho que na Eslovênia, não me engano, na Eslovênia. Também já começou a ser implantado um projeto dessa natureza. Nos Estados Unidos já foi aprovado no Congresso Nacional uma estrutura curricular para ensino de programação desde o primeiro grau, né? Então, sob esse aspecto, aqui no Brasil, nós estamos atrasados, quer dizer, não há ensino formal de programação na escola de primeiro e segundo grau, embora haja em algumas escolas, né? Mas não existe um movimento, né, no Ministério da Educação até agora nesse sentido, de introduzir programação de computadores como disciplina obrigatória no primeiro e segundo grau, que eu acho que seria extremamente útil, né, para o aprendizado de modo geral.